Hoje nós vamos confeccionar juntos uma peça super confortável, fácil de confeccionar e de rápida saída nas vendas. Vou te mostrar também como regular a sua máquina para fazer o ponto frufru e preparar o detalhe de acabamento da sua peça. Olá, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rô, designer e técnica em vestuário. Vou acompanhar vocês durante o processo de confecção do short doll Simone. Caso ao final do vídeo você tenha interesse em adquirir a modelagem, eu vou deixar as informações fixadas aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição deste vídeo. Vamos começar? Eu vou começar apresentando para vocês os tecidos. Esse é um molde que você vai poder fazer o uso de 3 tipos de tecido. O poliéster com viscose, conhecido como PV, poliéster com algodão, conhecido como PA, e o algodão 100%. No algodão 100% você pode fazer também várias combinações usando o tecido estampado e o tecido liso, combinando ali com a parte dos detalhes do tecido estampado. No vídeo eu vou usar o tecido PV, é o tecido de um valor bem acessível, muito fácil de encontrar, e aí você encontra nas opções estampadas e na opção lisa. Essa é a inversão da estamparia, vocês podem colocar o short estampado, a blusinha lisa, o babadinho no estampado, aí fica a seu critério. Esse jogo aí você vai fazer de acordo com o que você tiver disponível para estar costurando a peça. Para a linha, eu vou usar a linha comum de poliéster, uma linha super fácil de achar também, e vou fazer uso dos fios de poliéster também. No caso aqui, vou usar o fio de poliéster tanto na máquina overlock como na máquina galoneira. Para o cos do short, a medida que está no molde é para o elástico de 2 centímetros, que é o elástico mais usado. Precisa ser exatamente essa medida de elástico? Não precisa, você pode usar o elástico um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Lembrando que a altura do short pode ser alterada de acordo com o elástico que você usa. Não vai ter tanto problema, não é necessário que você faça nenhuma modificação na modelagem, levando em consideração que o short não é um short muito baixo. É um short com um gancho um pouquinho maior, mais próximo da cintura, e isso foi a pedido das clientes. Para a alça da blusa, eu vou fazer uso do aparelho de 4 centímetros. Eu aconselho que você use de 3,5 a 4. Não usar tão fino, porque a tendência do tecido é esticar bastante, deixar ele um pouquinho mais grosso. Ou também optar por fazer a alça regulável. No caso aí, muda um pouquinho a configuração da montagem da peça. É um detalhe que você pode fazer para atender um número maior de clientes, ou então aquela cliente que gosta da alça regulável. Aqui no vídeo a gente vai estar fazendo a alça fixa, as medidas vão estar no molde. Lembrando que são optativas, é uma sugestão de medida, não é obrigatório você colocar aquela, porque eu sei que aqui tem muitas meninas que já confeccionam e já tem aí uma alça padrão que atende o público-alvo delas. E aí, terminamos aqui com os detalhes e vamos começar a costura. Bom, eu vou deixar o short aqui do lado e a gente vai começar fazendo a costura aqui do babado. No molde tem o tamanho certinho do decote e das perninhas do short. Se você já quiser fazer o corte da malha inteiro, aqui eu faço ela inteira, que a malha é tubular, e aí depois eu vou franzir e corto do tamanho da peça. Coloquei no molde a medida para as pessoas que são iniciantes e não sabem a quantidade, o quanto franzir do babado. Então é uma opção, uma sugestão, para que você não tenha dificuldade nessa parte. Se você já tiver experiência, você já pode cortar o tecido inteiro, franzir ele todo, que é o que eu vou fazer aqui no vídeo, e cortar os pedacinhos de acordo com o tamanho da peça que você vai costurar, P, M, G ou GG. Então vamos lá fazer a regulagem da máquina? Essa regulagem que eu vou passar aqui para vocês é uma técnica que a gente vai usar para que a gente não precise ficar trocando de máquina. Se você quiser fazer o franzido do seu babado na máquina reta, daquela maneira convencional que a gente conhece, deixar um ponto maior e depois vir puxar e franzir, também dá super certo, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui para que a gente não fique pulando em tanta máquina, que a gente consiga fazer o máximo de operações possíveis aqui na máquina overlock. Tem um vídeo curtinho no meu Instagram, onde eu ensino você fazer a regulagem e já o tecido já sai franzido. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês o link, se vocês quiserem ir lá conferir. Aqui, como a minha máquina é uma máquina mais nova, eu adquiri tem pouco tempo, ela tem uma configuração diferente na parte interna
E aí eu ainda não sentei para ver como é que eu posso fazer isso aqui direto. Então eu vou ensinar uma outra maneira que também pode ser feita aqui. Eu vou começar abrindo a minha tampa, tá? Vou abrir aqui e vou deixar esse botão apertado. Vou voltar aqui para o volante e vou girar. Rô, que tamanho que eu deixo aqui? Você pode deixar entre o 2 e o 3 ou o 3. Esse é o ponto de você franzir. Pode deixar aqui no 3. Ele vai ficar um ponto mais aberto e fica mais fácil de você achar a linha e puxar para franzir. Aqui nós vamos começar com o ponto tipo frufru. É um ponto feito na refiladeira. Como a gente não tem refiladeira, a gente pode aí adaptar a nossa máquina e conseguir fazer um acabamento que também fica muito bom. Então eu vou continuar com o meu dedo apertado aqui, vou voltar para cá e agora eu vou colocar um ponto que na minha máquina vai ficar bom. Que seria aqui, ó, entre o número 1 e o número 2. Vai ficar um ponto bem fechadinho. Só depois eu volto e solto o botão da minha máquina. Liberei, eu vou fechar a tampa e vou começar a costura. Aqui, como eu falei para vocês, a malha é uma malha tubular, então ela não tem fim aqui. Eu vou abrir essa parte e vou começar a costurar. Aqui eu vou fazer a tira inteira de uma vez. Eu acho mais fácil começar por essa parte do que pelo franzido. Fica um pouco mais tranquilo de fazer. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Fica dessa forma aqui. A parte da frente fica um acabamentinho bem bonitinho. E aqui a parte das costas. Agora o próximo passo é o franzido. Então eu vou abrir a tampa da minha máquina novamente. Vou segurar o botão e deixar apertado, vou voltar para o volante. E aqui eu vou deixar no número 3. Eu vou destravar, voltei para o número 3 e vou soltar o botão novamente. Soltei. Agora ela vai ficar com um ponto bem aberto. Aí eu vou pegar a peça aqui que eu já fiz o acabamentinho refilado. Vou colocar aqui com o meu lado direito voltado para cima. E vou fazer o processo da costura agora, para andar um pouquinho mais rápido, porque o ponto está maior. Pronto, aqui terminado. O próximo passo é o seguinte, cortei a linha, que aqui a gente tem 2 fios e uma linha. Eu vou procurar a linha. Quando eu achar a pontinha da linha, eu vou puxar só a pontinha da linha e vou começar a fazer meu franzido aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui durante toda a extensão. A proporção do franzido você pode estar escolhendo a que você quiser. E aí, como eu falei para vocês, eu botei a sugestão no molde para quem não tem muita experiência ainda e já quer começar a fazer um babadinho bonitinho com a proporção franzida boa, eu já deixei lá a quantidade. Aqui uma observação. Você distribui o babadinho aqui de maneira que fique uniforme, mas não precisa deixar muita coisa junta, senão pode acabar incomodando. Se trata de uma roupa de dormir, então a pessoa tem que ficar à vontade com a roupa. Aqui eu vou deixar mais ou menos nessa proporção aqui e já volto com o tamanho certinho para a gente já estar aplicando no decote da frente. Pronto, então aqui feito o babado, mais ou menos aqui na medida do nosso decote, eu vou aplicar. Aqui eu vou colocar menos franzido nessas pontas, aqui e na de cá, porque aqui a gente vai entrar com viés, para não fazer muito volume nessa região. Então as pontinhas eu franzi um pouquinho menos e trouxe o franzido um pouco mais pro meio do decote. A posição aqui, que funcionou para mim, que ficou muito bom, é a gente colocar o babado voltado para baixo. Então eu vou pegar aqui, ó, o direito do babado, presta atenção aqui no acabamento, e vou colocar no direito do tecido. E para costurar, eu vou fazer isso aqui. Eu vou virar e vou encaixar no pé do calcador e vou dar sequência na costura.
Lembrando que aqui eu já voltei para a regulagem padrão da máquina para fazer a união aqui do babadinho. Aquelas regulagens que a gente fez para franzir, para fazer o refilamento, já não estão aqui na máquina mais. Então eu vou fazer isso aqui, ó, avesso do babado com o direito do tecido e vou fazer só a costurinha aqui de união. E dessa forma, colocando nessa posição, o calcador da máquina não vai desmanchar o franzidinho que a gente já fez, tá? Então você vai só arrumando aqui. Pronto, chegamos no final, vai estar dessa forma aqui, ó. Babado distribuído com as pontinhas aqui nas laterais um pouquinho mais lisa. Agora a gente vai para a máquina galoneira para estar passando o viés nessa região aqui do decote e fazer a montagem das alças. Vamos lá? Aqui na minha máquina eu já estou com o aparelho de viés. Eu já fiz um teste prévio de como que tá o ponto, a distância entre os pontos e o tecido. Se a parte de trás, a linha tá bem reguladinha, testado, eu vou começar colocando o viés nessa partezinha do decote aqui da blusa, na parte da frente. Aqui na mesa eu já coloquei a parte das costas onde não tem o babado e agora nós vamos colocar aqui na parte da frente. O processo é o mesmo, tá? Para as duas partes. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz essa partezinha da frente e o quanto a gente refila aqui no começo e no final da costura. Então aqui eu só vou encaixar a parte do decote. Aqui se você quiser prender, fazer uma costura na sua máquina overlock para prender antes de começar a costurar, também ajuda bastante, tá? Eu vou só encaixar aqui e vou dar início aqui no processo. Primeiramente eu vou fazer só o decote. Vai ajeitando o babadinho para que ele não faça volume e não fique feio aqui nessa parte, que é a parte bem da frente da sua peça. Peça terminada, ficou dessa forma aqui, ó. O babadinho tá embutido, fica embutido ao lado avesso, fica assim. E a parte de trás fica dessa forma aqui. Agora, como que a gente vai refilar essa parte? Eu vou pegar e vou fazer o corte desse excesso, seguindo aqui, ó, o corte do tecido. Então, eu vou fazer o corte desse lado e do lado de cá também. Aqui, desse lado, acho que tá até um pouquinho maior o babado. A gente pode cortar, eu vou precisar aqui de uma tesoura e vou cortar o excesso dessa forma aqui, ó. Então, ficou assim. Agora, nós vamos começar a montagem da alça. Pronto, então aqui com o viés colocado no decote da frente e no decote das costas, a gente vai começar o processo de colocar a nossa alça. Vou explicar para vocês aqui na mesa, para vocês entenderem. A gente vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou colocar nessa posição o decote da frente e das costas. Eu vou começar passando pela lateral da peça, o decote. Vou começar passando pela lateral da peça, vou costurar até o decote das minhas costas e vou dar a distância da alça aqui. Essa distância entre as costas e a frente, eu coloquei uma opção no molde para vocês. Para esse tamanho que eu tô fazendo, que é o tamanho P, eu vou colocar 30 centímetros, mas é uma opção. Você pode estar colocando essa alça regulável ou estabelecer um tamanho que atenda ao seu público-alvo. Para você que já está acostumado a produzir, já tem aí uma alça padrão, pode também estar usando. Então, eu vou começar aqui pelas minhas costas, com essa peça de cá. Vou introduzir na entrada do aparelho. E vou costurar, deixando o viés chegar aqui na agulha. Chegou na agulha, eu vou parar e vou começar a medir os meus 30 centímetros. Como que eu vou medir isso? Você pode medir com a sua fita métrica, você pode fazer um pedaço de papel para você estabelecer, já deixar aí para você estar usando toda vez que você for fazer a confecção do pijama, do short doll.
Aqui eu vou usar fita métrica, então eu vou costurar dessa linha aqui até a entrada do decote da minha frente, eu vou fazer 30 centímetros. Então eu vou segurar aqui o meu viés e vou costurar até os 30 centímetros chegar ali na entrada da minha agulha. Pronto, cheguei aqui nos 30 centímetros, eu vou encaixar o decote da frente. Posso usar uma pinça para me ajudar aqui, ó, encaixa direitinho e dou sequência na costura. Presta bastante atenção nessa parte para ver se você está encaixando o babadinho para ele não ficar solto, tá? Senão tem que desmanchar e fazer novamente. Cheguei no final, vou cortar. Agora eu vou mostrar aqui do lado para vocês na mesa como é que ficou. Peça pronta vai ficar dessa forma aqui. A minha alça aqui no meio, decote da frente e das costas. Essa técnica é boa porque aí não confunde você na hora de fazer a união na lateral e não corre o risco de você deixar a alça virada. Aí aqui, quando você for para a máquina overlock, você só vai encostar uma pontinha na outra e vai fechar a lateral. Eu vou repetir ó, a mesma operação aqui do outro lado. E a gente se encontra na máquina overlock para estar fazendo a união dessa lateral e tá fazendo a montagem do shortinho. Bom, aqui então as alças ficaram dessa maneira aqui, ó, certinho. Aí a gente mediu os 30 centímetros das duas, batem certinho do lado de cá. E aí ficou dessa forma. A gente abre. Eu vou colocar para vocês do lado direito e eu vou fazer só a união da lateral aqui. Vou deixar para fazer isso aqui depois que eu fizer a montagem do short. Então a gente vai começar agora colocando o babadinho do short. Eu já coloquei em uma das partes, ficou dessa forma aqui. E eu vou fazer a outra parte junto com vocês para depois a gente unir a parte do gancho aqui. Então eu tenho aqui o meu babadinho pronto. E a minha segunda parte do short, eu vou colocar o tecido com o direito voltado para cima, para explicar para vocês aqui como é que a gente vai encaixar. E eu vou colocar o detalhe do babado, a parte direita voltada para baixo. Tem que ser esse lado de cá. Aqui a gente fez a mesma coisa que eu fiz na blusinha. Essa parte que a gente vai começar a encaixar, é bom que ela não esteja muito franzida para não ficar fazendo volume aqui na hora que a gente for fazer a união do gancho. Então eu coloco aqui, ó. E aí dessa forma aqui, é melhor começar pelo lado de cá, porque na verdade a gente tem que colocar o tecido na seguinte posição. Ó, aqui tá bem franzido no começo, eu vou desmanchar um pouquinho aqui do franzido. E vou colocar nessa posição aqui. E vou levar para a máquina com o babado para baixo. E aqui vou fazer uma costura de união. Pronto, aqui com as duas partes prontas, eu vou colocar o meu direito para cima de uma das laterais. Vou pegar a segunda parte e vou colocar com o direito voltado para baixo. E vou fazer a união aqui do gancho traseiro. E a união do gancho dianteiro. Terminado, estando costurado aqui, eu vou fazer a união aqui da parte central, tá? Do gancho, da parte de baixo. Vamos lá? Aqui vou fazer a união do gancho traseiro. Venho aqui para a ponta de cá e já acerto aqui pontinha com pontinha. Vou alinhar o tecido direitinho aqui. Terminada a parte traseira, eu vou para a parte dianteira. Novamente aqui na linha da cintura, pontinha com pontinha. Alinho o tecido. Já venho aqui e coloco o gancho certinho, pontinha com pontinha. E aí eu vou começar aqui agora a parte de baixo do gancho. Então aqui eu tenho o gancho da frente e vou pegar o gancho das costas.
E aqui eu vou colocar costurinha com costurinha. Capricha no acabamento. E vou fechar o fundinho aqui do short, ó. Pontinha com pontinha, costura com costura. Fundinho fechado. Eu vou desvirar aqui o short para vocês verem. E aqui a pecinha pronta. Fica faltando a gente colocar só o elástico do cos. Agora eu vou fechar a lateral da blusinha com vocês. Vou pegar aqui a blusa, vou colocar direito com direito. Presta bastante atenção aqui para não costurar trocadas as laterais, ela tá assim. Eu vou colocar aqui, ó, a parte de baixo do braço. Vou colocar lá embaixo, encostadinha na minha agulha, para ela não empurrar. Vou costurar um pouquinho, já vou pegar aqui a parte da barrinha. A parte da nossa barra tá marcada no molde para virar 2 centímetros. Aqui, se você quiser, fica mais fácil você já fazer a virada desses 2 centímetros e fechar com ela viradinha assim. Eu vou fechar aqui para vocês verem como fica. Aqui, ó, ela já tá virada os 2 centímetros. Aí eu vou fechar. Eu fechando aqui, ela já fica embutida. Então, na hora da gente fazer a barrinha, ela já fica presa nessa parte aqui. Só tem que prestar atenção para ver qual lado que você fez a dobra, para repetir a mesma coisa do outro lado, tá? Agora eu vou fechar a outra lateral, o processo é o mesmo. Então, tá terminado aqui, ó, os 2 lados. As 2 laterais fechadas, eu vou desvirar. E aí, a gente já tem aqui a nossa barrinha embutida, que aí vai ajudar a gente na hora de fazer aqui o pespontado na máquina galoneira. Agora, nós vamos aplicar o elástico no cos aqui na máquina overlock. Bom, a colocação do elástico fica a critério de vocês de escolher o método. Você pode trabalhar com elástico fechado, que é o caso que eu vou fazer aqui. Aqui eu fechei na máquina zigue-zague, mas você pode estar fechando na reta ou até mesmo na sua overlock. Se você for fazer uma produção maior, pode deixar a parte aqui traseira aberta, fazer a colocação do elástico em todas as peças e depois fechar. Aí isso aí você vai adaptar à realidade aí do seu espaço, tá? E da forma como você vai confeccionar. No elástico, eu vou achar aqui o centro, eu vou marcar com alfinete, vou fazer uma dobra e vou achar aqui a outra metade. Essa parte que eu tô marcando aqui, a gente vai localizar nas costuras, tá? Vou colocar aqui a emenda do elástico para a parte traseira. Só vou localizar aqui na peça e prender. E vou fazer a mesma coisa aqui com a marcação da frente. Só observa para ver se você não tá colocando o elástico retorcido. E agora na máquina overlock, eu vou fazer a distribuição desse elástico aqui na base do short. O elástico fica sempre menor do que o tecido. Vamos lá? Aqui a gente começa tirando o alfinete aqui da marcação das costas. Vou posicionar na máquina aqui embaixo. Vou costurar um pouquinho. Vou descer a agulha e vou distribuir o elástico aqui no que sobrou do tecido. Como a extensão aqui é muito grande, você pode prender aqui na metade, libera o tecido de cá, distribui. Parou aqui nessa parte onde você distribuiu, volta e faz o processo novamente. E assim você vai fazer até chegar do outro lado. Cheguei aqui no meio, eu tiro meu alfinete. Novamente, vou baixar a agulha e vou distribuir o tecido também.
Chegando aqui no final. E aí ficou dessa forma aqui, ó. Ficou distribuído assim. Aqui agora a gente leva para a máquina galoneira. Vamos fazer a dobra e fazer aqui o pesponto duplo. Vamos lá? Pronto, aqui então com o elástico colocado, a gente vai começar aqui pela parte das costas. Fica melhor a gente trabalhar virando a peça aqui para o lado avesso. Eu vou fazer a dobra no elástico e vou trabalhar dessa forma aqui. Agora eu vou voltar para a máquina. Agora colocando aqui na máquina, vou virar, vou localizar a peça aqui. Aqui eu posso sentir o elástico. Se você tiver dificuldade, você também pode colocar um guia. E o que é importante aqui? A gente deixar a peça com o elástico bem esticadinho e usar a mão para puxar esse tecido aqui. Mas não puxa muito não, tá? É só para dar um apoio pra gente começar. Chegou aqui no final, eu passo a costura em cima da costura anterior. Já puxo aqui o meu elástico, corto aqui na parte de baixo. Se você quiser fazer uma limpeza na sua costura antes dela chegar aqui nessa parte da frente, ela acumula menos material aqui no final. E o cós fica dessa forma aqui. Fica bem distribuído. Esse aqui é o lado direito e o lado avesso. Se você colocar um guia, ele fica bem certinho e não sobra. Mas pode acontecer também de sobrar. Deixa eu ver se sobrou aqui em alguma parte para mostrar para vocês. Não sobrou. Mas se sobrar tecido aqui nessa parte inferior, você pode estar refilando com a tesoura, com cuidado para não pegar a costura. Então aqui nós finalizamos o nosso short. O que a gente precisa fazer aqui agora é só fazer um arrematezinho nessa parte de cá. Você vai só virar esse restinho de linha aqui para dentro e fazer uma costurinha ou na sua máquina reta ou na sua travete. E agora a gente vai fazer a parte aqui do barradinho aqui da blusa, a barra. Então aqui a gente já fixou as duas partes, aqui tá bem fácil da gente segurar na posição. O processo é o mesmo do elástico. Levantei, coloquei aqui na base da máquina. Vou só me atentar aqui em observar se a distância aqui tá certinha de 2 centímetros e vou começar a fazer o acabamento. Então, ó, aqui como tá fixo, já fica bem fácil da gente manipular o tecido. Essa parte aqui que eu falei pra vocês, ó, se a gente quiser já fazer uma limpezinha aqui, antes de passar com a próxima costura, já fica mais ou menos limpinho. E a gente vem aqui com a costura e passa aqui em cima dessa que a gente começou. Aqui é só tirar. Corta aqui na parte de trás e a da frente já fica assim, ó, já bem limpinha. Aqui é a mesma coisa do elástico, sobrou se você quiser refilar, ou depois você quiser calcular na sua máquina a distância e usar um guia, que aí fica mais certinho essa parte aqui, não sobra tecido. Se tiver sobrado pouco, eu aconselho não refilar. Aqui na blusinha, a parte que a gente tem que fazer um acabamento final, seria aqui, ó. Aqui eu deixei até pouca linha, é bom deixar um pedaço bem grande, e aí você vai fazer também uma dobrinha da linha, e vai fazer um pespontinho nessa parte aqui de reforço. E aí a nossa peça tá pronta. Eu vou mostrar para vocês lá na mesa o resultado final. Então chegamos ao final. Essa é a nossa peça terminada, o short e a blusa. Aqui eu já fiz as costuras de reforço que ficaram faltando. Você pode estar fazendo na sua máquina travete ou na sua máquina reta com retrocesso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam que, se o conteúdo foi útil para você, ele pode também estar ajudando outras pessoas. Para isso, eu preciso que você curta o vídeo e compartilhe com as amigas que gostam de costurar. O molde é um molde simples. Mesmo você que nunca produziu vai conseguir entender e montar o molde com bastante facilidade.
Se você quiser deixar aquele comentário, seja uma dúvida ou um recadinho ou uma sugestão, eu adoro ler o comentário de vocês, fiquem à vontade. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!